Oi, eu sou Cherry, sou atriz, CLT e agora novamente sou professora em formação. Eu quero aplausos. Para quem não sabe, eu fazia o curso de licenciatura em teatro na Faculdade de Artes do Paraná, que é uma faculdade pública direcionada especificamente para os cursos de artes. Como eu disse, eu cursava licenciatura em teatro e já estava na metade do meu curso. Infelizmente, eu acabei desistindo de continuar o meu curso ali por meados de outubro e novembro de 2024. O meu último dia frequentando a faculdade foi na apresentação da peça Rocky Horror, onde eu interpretava o Dr. Frankenfurter e também fui figurinista e maquiadora da peça. Durante o processo de escolha da peça que a gente faria, eu acabei insistindo muito para que todo mundo desse uma chance de pelo menos assistir e ler a peça Rocky Horror e também o filme Rocky Horror. Felizmente, a gente acabou decidindo por utilizar essa obra como base para nossa peça e acabou tendo o desenvolvimento da peça com esse texto. E infelizmente também, essa peça que eu estava super animada para fazer acabou sendo o motivo pelo qual eu saí da faculdade. O desenvolvimento dessa peça foi feito na matéria que nós chamamos de montagem. Na Faculdade de Artes do Paraná, para esse curso, nós temos 3 peças que são desenvolvidas durante o curso todo. A primeira sendo o projeto de investigação da cena dramática, o segundo, o projeto de investigação da cena épica, e o terceiro é onde você escolhe qual gênero você quer fazer. No nosso caso, nós escolhemos o épico. Eu acabei demorando um pouco para entender o que de fato tinha acontecido durante esse processo, e inclusive no dia em que eu saí do teatro pela última vez, eu chorei muito. Eu chorei no Uber até a casa do meu namorado e chorei mais ainda quando eu cheguei lá, porque eu acabei de fato sofrendo um trauma com tudo que aconteceu e eu não tinha conseguido processar isso. No dia que eu arrumei todas as coisas de volta na minha bolsa e peguei tudo para sair do teatro, foi o momento em que caiu a ficha para mim que eu tava desistindo de um sonho que eu lutei muito para ter conquistado. Tá, mas o que de fato aconteceu? O ocorrido foi que eu sofri perseguição pelo professor que era orientador desse projeto. She's bald! She's bald and she's torturing people who have hair! Nessa matéria de montagem já era o segundo projeto que eu estava fazendo com esse professor sendo orientador, porque infelizmente são os professores que escolhem em qual projeto eles querem trabalhar e não os alunos que escolhem quem vai orientar esse projeto. Durante a produção do Pink 2 já tinha sido um projeto bem desgastante, já tinha sido bem difícil. A gente decidiu que ia fazer uma peça baseada na obra Insetos do Jobilac, que trata temas da ditadura militar no Brasil. Foi uma peça assim que eu gostei muito do resultado, eu fiquei muito feliz com o nosso processo com os outros atores, né, com as pessoas ali da minha turma. Infelizmente teve problemas com esse professor, apesar da convivência e das situações com esse indivíduo, a gente ficou muito feliz no geral com o resultado, inclusive chegamos a fazer uma terceira apresentação em outra cidade que foi muito legal. Eu tenho muito orgulho dessa terceira apresentação que a gente fez. Desde o começo do trabalho do Pink 2, já era um consenso entre as pessoas que estavam fazendo essa peça de que os comportamentos desse professor eram terríveis. Ele expunha os alunos, era desrespeitoso, era passivo-agressivo, então todo mundo sabia que tinha essa situação, mas como era o professor que estava lecionando a matéria, a gente não tinha muita escolha, né? A gente tinha que lidar. Esse professor, ele não demonstrava nenhuma empatia pelas individualidades ou pelas dificuldades dos alunos durante o processo de orientação. E, pelo menos para mim, como uma professora em formação, eu acredito que na didática é muito importante você entender que cada aluno tem a sua individualidade e que não adianta você trabalhar com todos como se fossem iguais, porque não são. Toda pessoa vai ter os seus pontos altos e baixos e você tem que aprender a trabalhar com isso se você for um professor. Ele não tinha a menor empatia pelas individualidades durante o processo de orientação. Em específico comigo, ele não perdia a oportunidade de ficar fazendo piada com a forma que eu falava, o que acabou me gerando uma insegurança muito grande. Ele fazia esses comentários e piadas até mesmo durante o feedback da professora que era especializada em voz, estava passando o feedback para mim. Ele fazia questão ainda de ficar fazendo piada sobre isso na frente da turma. E não era o tipo de coisa como, você pode melhorar isso. Eram de fato piadas que ele fazia e em momento algum eu dei abertura para ele ficar fazendo piadas comigo. Inclusive porque eu me sentia confortável perto dele.
Tiveram vários momentos em que esse professor criou caso comigo, inclusive durante esses 2 projetos em que ele foi orientador, eu recebi a menor nota da turma, sendo que não existia uma justificativa válida para isso. Eu digo que não tinha justificativa porque tanto em questão de participação, de realizar os trabalhos pedidos e também me dispor a fazer tarefas a mais, fora do horário de ensaio e horário de aula, não tinha sentido eu receber uma nota tão menor comparado com a dos outros colegas. Principalmente durante a produção de Rocky Horror, para mim não fez o menor sentido eu ter recebido a menor nota da turma, porque, como eu informei, eu fui maquiadora, figurinista e também me dispus a fazer as artes que foram usadas para divulgação dessa peça. Inclusive, eu tive que fazer e refazer várias vezes por demanda desse mesmo professor. Acredito assim que, ok, talvez eu não fosse receber uma nota máxima, não fosse receber um 10 ali, mas não tinha justificativa para a nota que ele me dava. Inclusive, teve uma situação em específico onde eu precisei faltar, né, por questões pessoais, e eu avisei com antecedência que eu ia precisar faltar. Estava dentro das faltas aceitáveis pela instituição, que era de 25%. Esse professor me mandou um áudio me esculachando. Inclusive, eu tenho esse áudio. Eu só não vou mostrar porque eu de verdade não quero ter que ouvir a voz dessa pessoa nunca mais na minha vida. Também tiveram outras situações onde ele foi extremamente hostil e desrespeitoso com outros colegas. Inclusive, uma colega durante a produção de insetos estava tendo uma crise de ansiedade por causa de um problema que tinha ocorrido. Ela estava literalmente chorando na sala de aula sem conseguir falar direito e ele estava sendo extremamente invasivo e desrespeitoso com a situação dela naquele momento. Era uma das minhas amigas, então eu me coloquei para tentar defender e para tentar achar uma solução para o problema que a gente estava tendo. Eu acredito que foi a partir desse momento que ele de fato pegou uma birra comigo, e eu digo birra no sentido mais literal possível. Eu confesso que isso foi um grande desmotivador para mim. Não em específico com essa minha amiga, foi algo que eu percebi que ninguém se dispôs a fazer por mim, isso de tentar ajudar, tentar defender. E claro que ninguém tem a menor responsabilidade de me defender em momento algum, só que você fazer isso por pessoas que você considera como amigos e ninguém fazer isso por você é complicado, te causa um sentimento ruim, entende? E no meio de todas as situações, estava acontecendo a produção de Rocky Horror, que foi, assim, horrorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Todo o processo da produção dessa peça foi muito exaustivo, emocionalmente sim, mas também fisicamente. Durante a produção dessa peça, eu ia do trabalho direto para a faculdade, que ficava do outro lado da cidade. Eu acordava às 6 horas da manhã e chegava em casa meia-noite. Foi a primeira vez que eu trabalhei com coreografias e canto na mesma peça, e assim, haja cardio, porque é extremamente cansativo de fazer isso em cena. Como nós acabamos não conseguindo microfones emprestados do curso de cinema, nós tínhamos que cantar muito alto, porque a instrumental, que era feita com guitarra, era feita com todo o equipamento, era tudo ao vivo. Então a gente tinha que cantar muito, muito alto para compensar o barulho. Mas foi incrível poder trabalhar mais o canto, eu sinto que eu consegui desenvolver um pouco melhor essa área. Também foi muito divertido trabalhar com coreografias em cena, é uma coisa que eu espero poder fazer de novo, porque é muito legal. E nisso de desenvolver o canto, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma professora de canto que é incrível, assim, foi um contraste gigantesco com a orientação que a gente estava tendo até então. Essa professora, ela tinha uma didática ótima, ela trabalhava muito bem as individualidades de cada um na turma. Isso é uma coisa que eu, como futura professora, eu prezo muito, muito, e ela fazia isso de uma forma linda. Foi um apoio gigantesco na área de canto, já que era uma dificuldade de todos ali, porque ninguém tinha trabalhado exatamente com canto durante a apresentação de peças, não muito, pelo menos. Ela era muito acolhedora e ela procurava trabalhar da melhor forma com cada um, respeitando as individualidades e as dificuldades de cada um. Eu acredito que pela forma com que ela ensinava pra gente, eu encontrei muito apoio vindo dela pra continuar nessa peça, mesmo com todas as situações. Na turma, ninguém teve nenhum problema com ela, ninguém teve nada assim que falasse, nossa, eu não gosto quando ela faz isso, sabe? A única pessoa que conseguiu ter um problema com ela foi quem? Quem será que foi? Inclusive, durante a peça eu fiquei muito feliz de poder ter trabalhado com figurino e maquiagem de novo. Essa tinha sido a terceira vez que eu tinha escolhido fazer esse trabalho, porque são áreas que me interessam muito dentro do teatro, e eu sinto que a cada peça eu consegui aprender um pouquinho mais e desenvolver um pouquinho mais. E é algo que eu pretendo continuar, porque são áreas muito incríveis dentro do teatro. Mas enfim,
quando eu decidi sair finalmente da faculdade, foi ali por volta de um mês e meio antes da estreia da peça. Então eu passei a frequentar a faculdade somente para ensaios da peça e o que precisasse ser feito dentro dessa área. Além de não querer deixar o grupo na mão, saindo no final da peça, eu também não queria desistir de um projeto que eu tinha trazido a ideia e que eu estava me esforçando muito para que ficasse bom. Eu dei o meu sangue por aquela peça. Quando eu saí da faculdade e de fato parei de frequentar, eu tava duvidando muito de mim mesma. Eu tava duvidando completamente da minha capacidade como artista. Eu decidi que eu não queria falar sobre teatro e nem sobre a faculdade. Simplesmente porque eu não queria ter que pensar sobre tudo o que tinha acontecido. Eu varri pra debaixo do tapete e fingi que nunca tinha acontecido nada. Quem diria que isso seria um trauma, né? Vendo toda essa situação hoje, depois que tudo já passou, eu acho que eu não queria falar sobre aquilo porque eu não queria acreditar que eu tinha desistido de algo que eu lutei tanto. Algo que eu senti assim pela primeira vez que eu tinha feito por merecer. Que eu tinha conquistado aquele lugar de estar lá. Pra mim, ter entrado naquela faculdade, ter passado no vestibular, foi um momento muito importante na minha vida. Foi motivo de muito orgulho pra mim e pros meus pais, porque eles nunca tiveram a oportunidade de frequentar a faculdade, de fazer um vestibular e de passar numa faculdade. Foi um peso muito grande pra mim e pra minha família eu ter conquistado isso. Outro apoio gigantesco que eu tive foi de um professor de artes meu do terceiro ano do ensino médio, e foi bem numa época em que eu nem pensava em fazer faculdade, mal sabia o que eu ia fazer no ano seguinte, e esse professor, ele acreditou em mim logo de cara. Quando eu fui pedir recomendações pra ele de cursos de teatro que eu poderia fazer com valor acessível, o que ele me recomendou foi logo fazer uma faculdade. Nisso, ele me mostrou qual faculdade eu poderia fazer, inclusive ele se formou em licenciatura em teatro pela FAP também, por isso que ele me indicou esse curso. Ele me emprestou material para estudar para o vestibular, inclusive ele pagou metade da minha inscrição para o vestibular. Para mim, esse professor foi realmente o tipo de professor que honra o nome da sua profissão, e foi a partir dele que eu também me despertou a vontade de dar aula de artes no ensino médio. Eu tenho um carinho muito grande por todos os professores que participaram e que me incentivaram. Então, quando chegou o momento que eu desisti da minha faculdade, nossa, aquilo mexeu muito comigo. Porque pra mim, não ter aguentado a pressão de tudo que estava acontecendo, fez eu sentir que eu tava decepcionando todo mundo que acreditou em mim. Então foi, no geral, um processo muito difícil. Foi desgastante, como eu disse, fez eu duvidar de mim mesma. Fez eu sentir que eu tava decepcionando as pessoas, fez eu me decepcionar com pessoas que eu considerava muito. Mas enfim, passou. Hoje em dia as coisas estão bem melhores e depois de muito silêncio, muito desvio desse assunto, em março de 2025, eu comecei a despretensiosamente ver cursos de licenciatura em teatro em EAD. E eu acabei encontrando um curso que estava com uma promoção que era acessível para eu conseguir pagar, que o polo era bem próximo ali da minha casa. Era pra ser. E finalmente eu consegui voltar para esse curso que eu queria muito poder voltar. Esse vídeo foi um grande desabafo. Eu nem acredito, pra ser sincera, que eu tô finalmente conseguindo falar abertamente sobre isso e entender tudo que aconteceu, tudo que eu passei, todos esses processos. Mas eu acredito também que fazer esse desabafo de contar a minha história possa acabar sendo um apoio para pessoas que passaram ou que estão passando por situações semelhantes e que, assim como eu, infelizmente, duvidaram da sua própria capacidade. Hoje eu entendo que a forma com que eu fui tratada não dizia nada sobre mim, dizia sobre uma pessoa que é infeliz com a própria vida e que estava projetando os problemas em cima de um aluno. Então, acho que se eu posso dizer alguma coisa para quem tá entrando ou para quem tá voltando para esse mundo das artes, do teatro, tenha confiança e acredite no seu trabalho e no seu potencial. E eu falo acreditar de verdade, porque quando chegar o momento em que alguém possa tentar diminuir vocês, porque isso é algo que pode acontecer, vocês não vão duvidar da capacidade de vocês ou de quem vocês são. Outra coisa, tenha uma rede de apoio em quem você pode de fato confiar. Independente se for 1, 2, 5 pessoas, tenha pessoas em quem você consegue confiar de verdade. Saber com quem você pode contar nesses momentos difíceis faz toda a diferença para sua caminhada. Tenha consciência que, independente da faculdade, do trabalho, do curso ou da área que você entre,
Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, alguém que vai falar mal de você, alguém que vai ter inveja de você, alguém que vai competir para estar no seu lugar ou para conquistar algum outro lugar, porque isso faz parte da vida. Não é fácil, senão não seria vida. Então, vai com confiança em si mesmo, sabendo que essas coisas podem acabar acontecendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito feliz em conseguir compartilhar essa história aqui. E obrigada por quem assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode considerar assistir os outros vídeos desse canal também. Ou caso você prefira vídeos mais curtinhos, pode me seguir nas outras redes. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijos!